Que a paz de Deus esteja com todos vós. Eu sou Magna Gomes, pregadora da Palavra de Deus, e hoje vim aqui falar de Deus para você, trazer uma mensagem para você. Quero ler em Mateus 4, capítulo 18, a seguir. O título da leitura é a vocação de discípulos. Então vamos ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: Vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. E então eles imediatamente largaram a rede e seguiram a Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. O que esta palavra que eu acabei de ler e explicar um pouco o que aconteceu quer dizer e comparar para nós é que quando nós recebemos o chamado de Deus para nós sermos pescadores de almas para Ele, pescadores de almas para o reino de Deus, buscando almas para o Senhor, quando nós recebemos esse chamado, nós temos que atendê-lo e imediatamente seguir a Deus, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Quantas maravilhas os discípulos que Jesus chamou viram acontecer, porque eles seguiam a Jesus e viram os milagres acontecendo, e através daqueles milagres que eles viam acontecer, eles creram que Jesus era o Filho de Deus. E também Deus nos chama. Deus nos chama para nós sermos pescadores de alma para o reino dele. Ele, porque Deus está te chamando, porque Deus tem um propósito em tua vida. Então receba o chamado do Senhor. Simão, chamado Pedro, e André, que era o seu irmão, estavam pescando naquela hora em que Jesus chamou a eles. E eles atenderam o chamado de Jesus e imediatamente eles largaram aquilo que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus. Então, quando Deus te chamar, não rejeite o chamado de Deus, porque Ele vê que você tem capacidade para trabalhar na obra dele. Quando Deus te chamar, não rejeite o chamado do Senhor, porque quando Deus nos chama para nós trabalhar na obra dele, é porque Ele vê que nós temos capacidade de trabalhar na obra dele. É porque Ele vê que nós vamos ter amor para trabalhar na obra dele. É porque Ele vê que nós vamos ter sinceridade para trabalhar na obra dele, fazer o que Deus nos manda fazer. Deus nos conhece antes mesmo da gente nascer. Ele sabe da nossa capacidade. Mas você deve estar se perguntando, o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é quando Deus nos chama para fazer algo na obra dele. Porque quando Deus nos chama, é porque nós vamos fazer algo na obra de Deus. Cada um de nós temos um chamado diferente. Porque muitas pessoas são chamadas para ser missionárias de Deus. Outras são chamadas para pregar a palavra de Deus. Outras são chamadas para cuidar das ovelhas de Deus. E outras para louvar ao Senhor. Então cada um tem um chamado diferente. E quando nós sentimos no nosso coração de aceitar Jesus, este é o chamado de Deus. É a hora que Deus está nos chamando para trabalhar na sua obra. E é maravilhoso trabalhar na obra de Deus. Por mais que a gente enfrente lutas e várias tempestades que sopram contra a nossa vida, mas nós saímos vitoriosos, porque quando Deus nos chama, é porque a gente vai ser vencedor. Por mais que a gente enfrenta lutas e guerras e batalhas, mas nós vamos vencer, porque é Deus que vai nos fazer vencer. E você que já recebeu o seu chamado, não desista, que Deus está contigo. Vai até o fim, porque é Deus que vai te guiar. Não desista por causa das coisas que acontecem. Sabe por quê? Porque quando a luta vem, é para nós vencer. Quando a luta vem, não fique assustado e nem fique com medo. Não desista, que é Deus que vai te fazer vencer. É Deus que vai guiar os teus passos até o fim. Porque quando Deus nos escolhe para fazer a obra dele, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade. Então, não desanimes. Confie no Senhor. Porque a vitória vai ser muito mais maior. Porque aquele que lutar até o fim,
e ser fiel a Deus até o fim e vencer as tribulações do mundo, verão a Terra Santa, Nova Jerusalém. Então não desista, lute até o fim, porque quando Jesus voltar, aqueles que lutaram até o fim, aqueles que foram fiéis até o fim, receberão a coroa da vida. Então não desista, meu irmão, não desista, que Deus está contigo. Que Deus nos chamou para contar bênçãos e vitórias e ganhar almas para o Senhor. Porque Jesus morreu foi por todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Compartilhe esta mensagem. Inscreva-se neste canal, porque o meu maior prazer é pegar a palavra do Senhor. Almas para Deus, porque esta é a minha missão. Que Deus lhe abençoe a você e toda a sua família. E quando você receber o chamado do Senhor, atende a Ele. E siga a Deus com sinceridade e com verdade. E não se esqueça de ler a palavra do Senhor, porque esta palavra é o pão para o crente. Esta palavra é o alimento para o crente, porque o crente se alimenta da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe e te proteja e te guarde. Você e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Nada é impossível para Deus. Às vezes pode parecer difícil, quase impossível, mas lembre-se, o impossível não existe para Deus.